Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa última formação do Conectar. Essa formação será ministrada por mim, Sara, e pela Giovana. A pauta de hoje, nós teremos os informes gerais, falando da frequência da formação, de como ela está sendo elaborada. Nós vamos retomar as últimas etapas dessa formação, Então, da etapa 1, que foi realizada, e da etapa 2, nós vamos falar um pouquinho do que foi conversado nesses momentos. Vamos falar também, nós fizemos um convite a uma advogada que vai falar para a gente sobre os direitos autorais e a autorização do uso de imagem. Vamos falar também sobre orientações sobre a gravação de vídeo utilizando o celular, quais são os cuidados que nós devemos ter na gravação. E também, nós trazemos um vídeo sobre a edição do vídeo, fazendo essa edição pelo celular. A metodologia da nossa formação é realizada por esse vídeo que está disponível no canal de Educação de Araucária, pelo YouTube. E também nós temos algumas informações, os slides no Classroom. Na etapa 1, de março, a gente fez a apresentação do Conectar e a fundamentação teórica. Na etapa 2, em junho, a gente falou sobre o uso da TV e dos vídeos em sala de aula. E hoje nós falaremos sobre a produção de vídeos, de qual é a melhor forma, bem como os direitos autorais e também a edição desses vídeos. A carga horária ela está distribuída em 3 horas a cada encontro, totalizando 9 horas. A frequência da formação, vocês devem assistir esse vídeo aqui pelo YouTube, no canal Educação da Araucária. Nós temos também lá no Classroom algumas propostas de atividades para aprimorar o conhecimento de vocês. Então, vocês podem acessar o QR Code que está aqui ao lado para ter acesso ao Class e acessar essas informações. E lá também vai ter os slides dessa formação e outros materiais que a gente disponibiliza de acordo com cada etapa. Então, tá lá desde a etapa 1, etapa 2, mesmo que você não tenha assistido, os materiais estão lá para vocês acessarem. E não se esqueçam também de registrar a presença no portal de educação, lá no araucaria.ensiname.online, para validar a carga horária dessa formação. E nós temos o prazo de 1 semana a partir de hoje, que é a data de publicação dessa formação. Nós temos, a partir de hoje, mais 1 semana para ser realizada essa frequência. Olá! Então, vamos relembrar quais foram os temas, as temáticas abordadas nas outras etapas. Então, na primeira etapa, nós falamos o que é o projeto Conectar, onde que está hospedado, que é no portal de educação, no YouTube, explicamos qual o objetivo desse projeto, tudo mais. Falamos também sobre as políticas públicas para a inserção das tecnologias na educação. Então, que recursos nós temos em sala de aula, para poder inserir essas tecnologias de acordo com as práticas e estratégias elaboradas no planejamento. Fizemos uma discussão teórica sobre o uso dessas tecnologias no ambiente escolar, a necessidade do planejamento, de que objetivos você quer desenvolver através do uso dessas tecnologias, quais as formas mais adequadas, a preparação dos vídeos e dos materiais que serão expostos. Na etapa 2, nós fizemos instruções de como acessar a TV em sala de aula. Então, foi passado passo a passo de como você deve acessar a TV, espelhar o celular ou então conectar o notebook. E também disponibilizamos planos de aula utilizando os vídeos do Conectar, onde apresentamos propostas de atividades para a educação infantil e para o ensino fundamental. Agora, para abordar a questão dos direitos autorais e uso de imagem, nós convidamos a advogada e professora Gabriele Legroski Padilha, que preparou especificamente para essa formação um vídeo em que são abordadas as questões legais referente a direitos autorais e uso de imagem. Entenda-se como processo de formação continuada quando a professora se referir a essa formação como aula. Olá!
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de capacitação. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito aí no âmbito jurídico, que são os direitos autorais e a autorização de uso de imagem. Nós vamos falar aqui dentro do contexto de vocês, ou seja, dentro do contexto do ambiente escolar. E vamos tratar tanto das nuances jurídicas perante o sujeito aluno, quanto das nuances jurídicas perante vocês, professores e professoras. Antes da gente começar, eu vou rapidamente me apresentar. E aí, na sequência, nós partimos para o que realmente interessa. Meu nome é Gabriele, mas sinta-se muito à vontade se você tiver alguma dúvida, precisar entrar em contato para me chamar de Gabi. Eu sou advogada pela OAB Paraná, também sou mestre profissional em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, sou especialista em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil pela Escola Brasileira de Direito em São Paulo e especialista em Direito Informático Avançado, Inteligência Artificial e Algoritmos pela Universidade de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. Além disso, também dou aulas na pós-graduação da PUC Paraná, que é a universidade em que me formei, nas disciplinas de LGPD na prática e contratos de software, e lidero, sou a sócia fundadora do Legroski Advogados, um escritório de advocacia focado especificamente em empresas de tecnologia e de base inovadora. Inclusive, lá no escritório, nós temos um setor específico que trata de propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, nós temos os direitos autorais e questões relacionadas à autorização de uso de imagem, que é justamente um dos temas que nós vamos tratar na data de hoje. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, pessoal, qual que é o objetivo principal da nossa aula de hoje? A compreensão e a aplicação dos conceitos de direitos autorais, autorização de uso de imagem, dentro do ambiente de vocês, o ambiente escolar. Como é que a nossa aula está estruturada? Qual que é a agenda da nossa aula de hoje? Nós vamos passar primeiro pelas definições e conceitos, depois nós vamos para os procedimentos legais, na sequência passamos pelas boas práticas e encerramos falando sobre um dos documentos principais aí do dia, que é o termo de autorização de uso de imagem. Quando nós falamos então em direitos autorais, nós estamos falando de direitos que estão previstos na Lei 9.610 de 1998, a Lei de Direitos Autorais. Mas o que são exatamente esses direitos? São um conjunto de prerrogativas que são concedidas, são conferidas ao autor, ao criador de uma determinada obra. E eles garantem justamente que esse autor possa autorizar ou proibir determinada utilização dessa obra. Ah, Gabi, mas na prática, no meu dia a dia mesmo, quando é que eu vejo, quando que eu utilizo essas obras, essas criações protegidas pela Lei de Direitos Autorais? Sempre que você vê uma criação literária, artística ou científica, como por exemplo, livro, filmagem, vídeo, fotografia, uma música, nós estamos tratando aqui de obras que são protegidas por essa lei, pela Lei de Direitos Autorais. Aqui ainda no âmbito jurídico, pessoal, nós temos que nos atentar ao fato de que os direitos autorais, eles vão se subdividir aqui em direitos morais e direitos patrimoniais. Quando nós falamos em direitos morais, nós estamos falando do reconhecimento da autoria da obra e da proteção dela contra alterações, modificações, deformações que prejudiquem a própria obra ou o seu autor. Por outro lado, os direitos patrimoniais dizem respeito à exploração econômica dessa obra,
através da reprodução, da distribuição, da exibição pública ou adaptação da mesma. Quando nós falamos da utilização de obras dentro do ambiente escolar, nós temos que nos atentar ao fato de que a legislação que nós já estudamos de direitos autorais estabelece aí uma exceção à necessidade de autorização. Então, via de regra, qual que é a regra? Eu preciso de autorização do autor para utilizar, reproduzir aquela obra. No entanto, quando nós falamos de obras, de trechos, de pequenos trechos, de citações, ou da utilização dessas obras em sala de aula para fins didáticos escolares, sem qualquer exploração econômica, não é necessária a autorização do autor. E aí eu deixo aqui para vocês pensarem, refletirem mesmo, quais os materiais que vocês utilizam no dia a dia de vocês e que em suas atividades escolares, projetos, apresentações, e que podem estar protegidos por direitos autorais. Vamos, a partir de hoje, tomar esse cuidado, prestar essa atenção. Agora, pessoal, nós partimos então para o segundo bloco da nossa aula, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a autorização de uso de imagem. E quando nós falamos em autorização de uso de imagem, nós vamos recorrer à Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10º, e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709 de 2018, tá? Vou pedir licença para vocês para realmente ler o que é trazido na Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando-se o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Logo, nós temos que a imagem é, de acordo com a Constituição Federal, um direito fundamental que protege a liberdade e a privacidade do indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados, por sua vez, veio justamente regulamentar o tratamento de dados pessoais. E dados pessoais, de acordo com essa legislação, são dados que possibilitam identificar um indivíduo. Logo, a imagem é considerada um dado pessoal que possibilita a identificação de um determinado indivíduo e também está abarcada e protegida por essa legislação. A partir de hoje, encerrada aqui a nossa aula, quando vocês ouvirem falar em autorização de uso de imagem, eu quero que brilhe na cabeça de vocês duas palavras: consentimento e finalidade. Se nós estamos falando, inclusive, de alunos no ambiente escolar, sendo que muitos deles são menores de idade, é obrigatório o consentimento dos pais ou responsáveis perante a utilização dessa imagem. E esse consentimento, ele é antes de capturar e utilizar a imagem do aluno. E também é fundamental que eu deixe muito claro na minha autorização, a gente já vai ver aí um termo de autorização, a finalidade específica. Para que eu vou utilizar a imagem daquele aluno? Garantindo assim transparência e confiança nesse processo. E lembra que eu falei para vocês que a gente também falaria aqui no âmbito de vocês, professores. Então, professores, se a escola deseja utilizar a imagem de vocês, vale a mesma regra. É fundamental o consentimento, porque vocês também têm o direito à privacidade e à imagem. Então, qualquer uso de imagem, material escolar ou promocional deve ser previamente autorizado por vocês. Deve constar lá também a finalidade específica, da mesma forma como a gente faz com os alunos. Agora, falando um pouquinho do formulário de autorização de uso de imagem, termo de autorização de uso de imagem ou termo de cessão de uso de imagem, é fundamental que todo mundo utilize aí um modelo base, um modelo padrão disponibilizado pelas escolas. Eu trouxe aqui para vocês um modelo disponibilizado pelo Estado do Paraná, que pode muito facilmente ser utilizado por todos nós também. E aqui vocês veem, vamos ler juntos. Nos termos do artigo 49 da Lei nº 9.610 de 1998,
que é a Lei de Direitos Autorais que a gente conversou lá no começo, e da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, que também falamos. Por este instrumento, o senhor, com RG tal, CPF tal, residente domiciliado no endereço, na qualidade de responsável titular do menor, doravante nominado cedente, cede gratuitamente pelo prazo indeterminado, mas pode ser pelo prazo de X meses, de X dias, e de modo absoluto para a utilização, nesse caso da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte do Paraná, mas pode ser para a utilização da Prefeitura Municipal de Araucária, da Escola Municipal de Araucária. Nessa ocasião denominada cessionária, o direito de uso de imagem, áudio, vídeo ou produção textual para fins pedagógicos. Então, deixa ali já determinado o uso da imagem, do áudio, do vídeo, o que for naquela situação em específico. O cedente fica ciente de que o material cedido pode ser publicado nas mídias impressas, web, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, televisivas, e esta cessão afasta o cedente e seus herdeiros de receberem quaisquer espécies de indenização ou compensação em virtude do uso e administração do material. Chegando já ao finalzinho da nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre boas práticas. Então, beleza, eu consegui a autorização do pai, do responsável, do aluno. Eu deixei muito claro no termo de autorização de uso de imagem a finalidade da utilização, para que eu vou utilizar aquela imagem, o período de utilização, em quais veículos, em quais mídias eu vou vincular ela. Deixei claro que é uma sessão gratuita, não onerosa. Para quem está sendo feita essa sessão, então se é a prefeitura, se é a escola X ou Y, deixei tudo isso muito claro. E agora, quais os cuidados que eu também preciso ter? Como nós estamos falando aqui de imagem, que é considerada para fins de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, um dado pessoal, nós também precisamos cuidar do armazenamento dessa imagem. Então, é necessário um armazenamento seguro, se possível, em local de acesso restrito, com criptografia e senhas. É necessário estabelecer uma política de retenção dessa imagem e descarte. Por quanto tempo eu vou armazená-la e como é que eu vou descartá-la depois? E também fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, treinamentos e conscientização com todos aqueles que participam do processo de coleta, de tratamento dessa imagem dentro da organização. Toda lei tem uma consequência em caso de não cumprimento. Então aqui nós também temos consequências no caso de descumprimento, de violação nessas legislações que eu trouxe para vocês. São elas multa, penalidade, pecuniária e também a possibilidade de indenização por danos morais. Por fim, quero só recapitular aqui com vocês alguns pontos importantes no procedimento de filmagem e uso de imagem. Importante que a autorização seja clara, então devo deixar claro como, por quanto tempo, com quem será compartilhado. É importante a assinatura dos pais, lembre-se, consentimento, finalidade. E ter o cuidado especial aí com as boas práticas no uso, armazenamento e descarte seguro dessa imagem que é considerada dado pessoal para fins de LGPD. Encerramos então, pessoal, nossa aula, nosso treinamento de hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês. Me coloco à disposição para tirar dúvidas, para entrar em contato. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, as minhas formas de contato. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo e até mais. Nós agradecemos, então, a participação da professora Gabriele e nos colocamos aqui à disposição para que, se haja alguma dúvida, algum esclarecimento, vocês quiserem entrar em contato com a gente para uma intermediação, pode nos enviar as dúvidas ou entrar em contato com ela diretamente nas formas ali de comunicação que ela disponibilizou. Aproveitamos também
para citar que a professora fez alguns alertas e cuidados que devemos ter no momento dessa produção de vídeo, né, sobre o uso autoral das imagens, a disponibilização desses vídeos, né, e também temos que tomar cuidado ao verificar a finalidade desse vídeo. Ou com que objetivo você quer produzir esse vídeo? É para rede social, para publicação no YouTube? Ao pensar em fazer uma gravação de vídeo, você precisa elaborar o passo a passo de como você vai fazer. Tenta limpar ali a câmera, né, do seu celular, fazer a limpeza para evitar marcas de dedos, manchas, alguma sujeira que esteja ali na câmera. Vai observar a iluminação do ambiente em que você vai fazer essa gravação. Se não está uma luz muito direta no objeto ou na pessoa que será gravada, filmada, se não está a iluminação formando sombras, né, sobre a pessoa, escuro. A posição que você vai gravar esse vídeo. Se for um vídeo para rede social, você deve posicionar o celular na posição vertical. Já se for para o YouTube, ele precisa estar na horizontal. A estabilidade desse vídeo, para que não fique um vídeo todo tremido, as imagens tremidas, você pode posicionar o celular em um tripé, ou então você precisa posicionar suas mãos ao redor do corpo, posicionado assim, próximo ao corpo, com o celular estabilizado aqui em uma das mãos, ou então nas duas, como você achar que fica melhor. O áudio, você deve cuidar com o áudio. Se tem algum barulho externo, ruídos fortes que possam intervir ali na gravação. E se o áudio também está saindo adequado na gravação, se vai ser necessário usar um microfone ou então um fone de ouvido com microfone, tá? São recursos que não são indispensáveis, mas que devem ser pensar numa possibilidade de ter esses recursos se você for fazer vídeos com frequência, né? E você vai elaborar um roteiro. Antes da gravação, você elabora um roteiro com os passos, as partes que você quer incluir nessa gravação, para que fique uma forma mais planejada e organizada, que você consiga pensar como que vai ser o seu vídeo e o resultado final dele. Depois que você fez todas essas observações sobre a gravação do seu vídeo, elaborou o roteiro, todo esse passo a passo, você vai partir então para a gravação desse vídeo. Você vai fazer a gravação e depois você vai partir para a edição desse vídeo. Se você fez esse vídeo pelo celular, nós temos a indicação de um aplicativo que ainda é muito utilizado para edição de vídeos em celular. Para explicar a edição de vídeos utilizando o celular, nós utilizaremos o módulo 5 do curso de Formação Continuada em Tecnologias Educacionais, ministrado pela professora Elisa Daniele de Andrade, que explora o aplicativo CapCut, que é ainda hoje um dos aplicativos gratuitos mais utilizados em edições de vídeo para celular. Olá, vamos apresentar a proposta de um aplicativo para ser instalado e fazer a edição no próprio aparelho de celular. De acordo com as pesquisas que realizamos, é um aplicativo estável e tem uma grande vantagem que é ser totalmente gratuito, não deixando a marca d'água, a indicação da logo do aplicativo ao final do projeto, né, quando exportamos o vídeo final. Então vamos lá? Vamos explorar o app CapCut para edição de vídeos no celular. O primeiro passo é a instalação do aplicativo. Para isso vamos à Play Store, vamos digitar o nome do aplicativo, CapCut, e vamos realizar a instalação dele. Finalizada a instalação, vamos abrir o aplicativo. Na abertura, como todo app tem um termo, né, relacionado à política de privacidade, e essa é a tela inicial.
Para iniciar um novo projeto, vamos clicar no botão Mais, Novo Projeto. Ele vai pedir algumas permissões, que é acesso aos arquivos que estão armazenados no seu dispositivo, né? Vídeos, fotos, arquivos de mídia, que venha a ser utilizado no projeto. Então, vamos permitir que ele tenha acesso. E na sequência, ele vai exibir a nossa biblioteca local, né? Onde nós vamos buscar, então, os arquivos que vão compor o nosso projeto. Percebam que ele está dividido em duas abas, né? A aba Vídeos e a aba Fotos. Vamos selecionar os arquivos que irão compor o projeto clicando no círculo que fica no canto superior direito do quadro que aparece, que exibe de modo minimizado a foto ou o vídeo disponível no aplicativo. Podemos selecionar mais de um arquivo e na sequência de seleção ele vai aparecer para a edição do arquivo. Para tirar a seleção, basta clicar novamente no mesmo local. Feita a seleção dos arquivos, é habilitada na parte inferior o botão Adicionar. Então, clicando nele, nós estamos adicionando aquele arquivo ao projeto. Para tirar essa janela amarela que aparece dando a indicação de algumas funcionalidades, basta clicar em qualquer espaço do aplicativo. Ela deixa de ser exibida. Adicionando um arquivo ao projeto, a tela do aplicativo é mostrada da seguinte forma. Na parte superior, nós temos o arquivo adicionado e podemos ver a sua reprodução dando play. Vai. Motivo. Eu canto porque o instante existe. Na parte inferior, nós temos uma linha do tempo com os quadros do vídeo, um espaço para silenciar o áudio do arquivo, a capa, que nós já vamos adiante vamos falar sobre ela, que é a abertura, e as ferramentas aqui na parte inferior da tela, as ferramentas de edição. Primeiramente, vamos ver como fazer o corte do vídeo. Como vocês percebem, quando eu dou o play, aparece a minha voz antes de iniciar a leitura do poema. Vai. Motivo. Eu falo vai. Então, vamos ver como fazer um corte quando uma parte do vídeo precisa ser retirada. Primeiramente, nós clicamos sobre o vídeo na linha do tempo para que ele fique selecionado. Então, vai aparecer uma borda branca ao redor dele. Nós vamos clicar na extremidade da borda e arrastar até o ponto de corte, suprimindo a parte que não queremos. Motivo. Eu canto porque o instante existe. Da mesma forma, no final do vídeo, se quisermos fazer um corte, clicamos e arrastamos até o ponto desejado. Passando agora, então, para a questão de inserção de texto. Aqui na parte inferior, nós temos a ferramenta Texto. Clicando sobre ela, é habilitada a função para edição e inserção de texto no vídeo. Então, a primeira é adicionar texto, a segunda traz alguns modelos de texto, a terceira, legenda automática e a quarta, stickers. Então, vamos visualizar cada uma delas. Habilitando adicionar texto, nós temos a exibição de um campo para digitar o texto desejado. Digitado o texto, nós temos as ferramentas de edição. Então, nós temos dividido em 4 abas: estilo, efeito, balão e animação. Em estilo, nós temos alguns formatos de letra que podemos adicionar ao texto. Eu vou posicionar primeiramente a caixa de texto em outro espaço para ficar melhor a visualização dessas mudanças. Então, clico, seguro e arrasto. Bom, então, como eu estava falando, temos algumas opções de formato, de tipo de letra. Então, ao clicar, ele vai já sendo modificado. Na linha de baixo, nós temos alguns estilos de contorno e preenchimento. E ainda no espaço inferior, dividido também por abas, né, que é cor, traço, plano de fundo, sombra, espaçamento,
nós temos diversas outras funções de configuração do texto. Então, basta ir navegando pelas abas e escolhendo a que deseja aplicar ao seu texto. Na aba Efeitos, nós temos alguns layouts de texto que também podem ser aplicados. Então, é um texto já pré-formatado que nós podemos escolher para aplicar. Na aba Balão, é disponibilizado alguns modelos para que fiquem no fundo do texto digitado. É como se fosse um recorte de papel ao qual é adicionado o texto. E na última aba, que é a animação, nós temos alguns efeitos para a exibição do vídeo. Então, também aqui nós temos uma subdivisão, então efeitos de entrada, efeitos de saída e efeitos de loop. Escolhendo um deles, basta clicar para adicionar o efeito ao texto. Para validar a aplicação de toda a configuração selecionada, nós vamos clicar neste Vzinho, nesse botão de cheque. Aplicando o texto ao projeto, ele vai aparecer abaixo da linha do tempo e aqui nós também podemos definir o tempo de duração da aplicação do texto no projeto. Então, da mesma forma, se clicarmos na borda e arrastarmos, nós vamos prolongar, então o texto vai aparecer até o final do vídeo. Ou podemos reduzir o tempo de exibição do texto, mantendo, só nos primeiros quadros. Também podemos clicar e arrastar para outro ponto. Então, nesse momento, clica sob o texto e não sob a borda. Então, aonde eu soltar, o texto vai ser exibido a partir daquele ponto no vídeo. Vou retornar aqui a barra, a agulha para o ponto inicial e vamos dar o play para ver como que ficou até agora, para acompanhar. Motivo: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Vocês puderam perceber, então, que o texto foi exibido e permaneceu no projeto durante o tempo em que nós pré-definimos. Indo para a segunda aba de texto, são alguns modelos já disponíveis, Então, nós temos ali também uma divisão em abas. Da mesma forma, a gente vai navegando pelas abas e vendo, quais são as categorias apresentadas e os modelos disponíveis em cada categoria. Para aplicar, é só clicar no modelo escolhido e novamente ali no cheque, para que ele seja aplicado ao projeto. O terceiro ícone, legendas automáticas. Clicando ali, nós teremos essa caixa de diálogo que indica que as legendas serão adicionadas automaticamente. Clicamos então no botão adicionar legenda. Na sequência, ele pergunta a partir de que é para criar a legenda, então tem as opções som original, locução, que não temos neste vídeo, então por isso está desabilitada, e ambos. Clicando em continuar, vai iniciar o processo de gerar a legenda. Vamos dar o play para ver como ficou então? Motivo: eu canto porque o instante existe e a... Então, podemos ver que na parte inferior do quadro do vídeo está aparecendo a legenda que foi gerada automaticamente a partir do áudio original do vídeo. E a última aba da ferramenta de texto são os stickers, que são aquelas figurinhas, os emotions e os outros adesivos que nós podemos estar inserindo então no vídeo. Da mesma forma, eu seleciono na aba superior as categorias. E a partir das categorias eu tenho, então, os modelos disponíveis. Escolhendo uma das opções, eu clico sobre ela e vou até checking para adicionar ao projeto. Normalmente, ele é adicionado na parte central do vídeo. Para deslocar e redimensionar o texto, nós temos esse ícone no canto da borda do texto. Nós vamos clicar sobre ele e arrastar. Dessa forma, conseguimos redimensionar.
Para deslocar uma caixa de texto, nós clicamos sobre ela e arrastamos até o ponto desejado. Ainda nós temos o ícone no formato de um lápis, que abre a edição. Nós temos na outra extremidade um ícone para duplicar. Duplicamos o efeito, como foi feito aqui. E o último é um X. Clicando sobre ele, nós removemos, então, aquela caixa que foi adicionada. Agora, vamos passar, então, para a ferramenta Efeitos. Aqui na parte inferior, Efeitos. Quando clicamos sobre ela, nos exibe duas opções, Efeitos de vídeo e Efeitos faciais. Clicando em Efeitos de vídeo, ele vem na mesma estrutura que nós vimos para a adição de texto, separado em abas, que vão trazer algumas categorias. Inclusive, se nós clicarmos e arrastarmos aqui, vamos vendo que aparecem outras, categorias agrupadas em abas. Eu clico na aba desejada e vejo as opções, que estão disponíveis dentro daquela categoria. Escolhendo um deles, basta eu clicar e eu vou conseguir ver como fica esse efeito no vídeo. Motivo. Eu canto. Posso ir alternando, escolhendo outros. Motivo. Eu canto porque... E definindo o efeito desejado, eu preciso clicar no botão de check para que ele seja aplicado ao projeto. Na aba Efeitos Faciais, eu tenho separado nas abas Figura e Emoções, e escolhendo então uma das opções, eu clico sobre ela. Motivo. Eu canto. E posso ver como seria caso seja aplicado ao projeto. Lembrando que eu preciso clicar no botão de check para aplicar. Os efeitos adicionados vão aparecendo aqui na sequência. Caso eu queira remover um deles, eu vou clicar sobre ele para selecionar e vou até o ícone excluir. E dessa forma eu retiro então o efeito que foi adicionado. O próximo item que nós vamos explorar é filtros. Então, filtro normalmente é mais utilizado em fotos, mas também pode ser aplicado aos vídeos. Também é organizado aqui no aplicativo da mesma forma, mostrando abas, de categorias. E dentro de cada aba, as opções correspondentes. Escolhendo uma das opções, eu clico sobre ela e, clicando no botão de check, eu aplico ela ao projeto. Vamos ver agora como adicionar som ao projeto. Então, no ícone Áudio, eu tenho a aba Sons. Nessa aba, ele me traz uma biblioteca de arquivos de áudio que eu posso adicionar ao meu projeto. Ela está organizada por categorias. Vou clicar em uma delas e vai ser exibida a relação dos arquivos disponíveis naquela categoria. Para ouvir o som, eu vou clicar neste ícone e assim eu consigo adicioná-lo. Eu clico no botão de mais. O áudio está agora no meu projeto. Temos aqui, então, a faixa de áudio. Deslocando, nós vemos que o arquivo de áudio é bem maior que o vídeo que nós temos. Então, da mesma forma que nós trabalhamos com o corte do vídeo, nós podemos trabalhar com o corte do áudio, clicando e arrastando até o ponto desejado, deixando ele do mesmo tamanho do vídeo. Adicionando um arquivo de áudio, nós podemos trabalhar com as ferramentas de edição desse arquivo, como o volume, por exemplo. Clicando na ferramenta de volume, nós podemos aumentar ou diminuir o volume do áudio, clicando sobre o círculo e arrastando na direção desejada. Motivo. Eu canto. Para aplicar a edição, lembrando de clicar no check. A outra ferramenta que nós vamos explorar é Ajustes. Então, clicando aqui na parte inferior e arrastando, vamos até o último ícone, que é Ajustar. Clicando sobre ele, nós temos alguns elementos relacionados aos aspectos de cor, como brilho, contraste, saturação, exposição, nitidez e o destacar. Para alterar a configuração de qualquer um deles, eu clico sobre a opção desejada e uso
e faço o ajuste aqui no campo redefinir, deslocando o círculo para a esquerda ou para a direita, diminuindo ou aumentando aquele aspecto da composição da cor. Feita a alteração, eu vou clicar no botão check para aplicar. Vamos agora então para o elemento capa, que aparece aqui antes da linha do tempo do nosso projeto. A capa é como a abertura do vídeo. Para editar, nós vamos clicar sobre ela e nós temos então as opções de usar um modelo ou de adicionar um texto a partir da digitação. Usar um modelo traz, dividido em categorias, alguns modelos de layout para essa abertura. Escolhendo um dos layouts, clicamos sobre ele e ele vai ser aplicado à tela. Para fazer a edição dos textos, basta clicar que a caixa de texto é exibida e indo até o ícone do lápis, nós podemos então abrir a edição desse texto, digitando então o texto a ser aplicado. As funções são as mesmas que nós já falamos sobre a configuração de texto, então podemos alterar tipo, cor, formato e podemos deslocar as caixas de texto clicando e arrastando sobre elas para outros pontos, né? Caso não queira utilizar alguma das caixas, basta clicar sobre ela e clicar sobre o X para excluí-la. Finalizada a edição, clicamos em salvar. Quando o nosso projeto é composto por mais de um vídeo, nós podemos incluir efeitos de transição. Vamos ver primeiro como acrescentar novos arquivos ao projeto. Para adicionar um novo arquivo de vídeo, vamos usar o botão mais. Lembrando que o vídeo será adicionado no ponto em que estiver a agulha de reprodução. Então, se nós queremos esse novo arquivo na sequência, precisamos deslocar nossa linha do tempo e posicionar a agulha de reprodução no ponto em que queremos que seja adicionado o novo arquivo. Vamos até esse botão branco com o sinal de mais para buscar um novo arquivo. Ele vai nos levar novamente para a nossa biblioteca. Vamos selecionar o arquivo clicando no círculo do canto superior e no botão adicionar. O vídeo já foi adicionado aqui na sequência na nossa linha do tempo. Para acrescentar a transição, nós vamos clicar sobre esse botão que aparece entre um vídeo e outro. Clicando sobre ele, ele traz aqui uma galeria dividida, né, nas abas aqui por categorias de efeitos de transição. Escolhendo um deles, para ver como fica, basta clicar sobre o efeito. Logo abaixo nós temos o campo duração. Então, deslocando o círculo para a esquerda ou para a direita, diminuímos ou aumentamos o tempo de duração dessa transição. E para aplicar o efeito de transição, clicamos no botão de check. Vou retornar um pouco a agulha de reprodução e vamos ver como que ficou. E vamos dar o play para ver como que ficou o nosso efeito de transição. Para voltar a editar a transição, basta clicar no botão que indica a presença de transição no projeto e habilita novamente os campos para edição. Indo para a finalização da nossa edição de vídeo, aqui no CapCut tem um detalhe que é importante nós observarmos. No final do projeto aparece esse frame escrito encerramento. Se nós mantivermos ele aqui, no final do vídeo vai aparecer a logo do programa. Então, para que isso não aconteça, nós clicamos sobre ele para selecionar e vamos até o botão excluir. Dessa forma, não temos a exibição de logos no nosso arquivo final. E para encerrar, finalizada a edição, nós precisamos então exportar o nosso projeto. Fazemos isso utilizando a ferramenta exportar, que é essa setinha apontando para cima, que nós temos aqui no canto superior direito. Mas antes de executar o processo de exportar o projeto, nós vamos até esse campo que nos permite olhar e alterar
a resolução e a taxa de quadros do nosso projeto. Aqui embaixo, ele já indica qual é o tamanho previsto para o arquivo, né, neste formato de resolução que está no máximo aqui, e na taxa de quadros que está configurado por padrão aqui em 30. Então, podemos diminuir, clicando e arrastando o círculo, e óbvio, quanto menor a resolução, menor a taxa de quadros, menor também o tamanho do arquivo final. Feita essa configuração, clicamos aqui novamente para recolher e vamos até o botão exportar. Ele vai exibir então o progresso, né, do processo. Há uma orientação de que a gente não feche e não bloqueie a tela. E finalizado o processo, ele vai nos dar já a opção de compartilhar o arquivo usando um dos aplicativos. Basta então clicar sobre o aplicativo desejado e anexar o arquivo para envio. Nós queremos agradecer a professora da rede Elisa Daniele de Andrade, que disponibilizou esse vídeo que ela preparou para o curso de formação de tecnologias para nos auxiliar aqui nesse processo da exploração do aplicativo CapCut. E para finalizar o nosso curso, nós estamos disponibilizando lá no Classroom um termo de autorização do uso de imagem, né, um modelinho aqui da secretaria, para que vocês possam estar utilizando na sala de aula de vocês, na escola de vocês. Caso vocês possuam algum outro termo de autorização que vocês utilizem na escola, vocês podem nos enviar, né? A gente vai abrir uma atividade lá no Classroom com essa finalidade, para que a gente, né, possa, se vocês tiverem alguma dúvida do que colocar, se está certo, se não está, para que a gente possa auxiliar vocês nesse momento também. Queremos aproveitar para agradecer a participação de vocês nessa formação, né? Quem não assistiu a etapa 1 e a 2 ainda está disponível pelo canal, né? Ela não vai gerar frequência, mas vocês podem assistir para saber do que se trata. Vocês podem tirar as dúvidas pelo Class ou pelos nossos contatos, que está disponível no slide agora. Queremos agradecer também a participação da professora Gabriele e da professora Elisa, né? Nos trazendo, né, tantos conhecimentos e colaborando para a nossa formação. Então, essa foi a nossa última formação do Conectar, essa foi a última etapa, e esperamos encontrá-los em breve em outras ocasiões.